pessoal, dando seguimento aqui no nosso bate-papo aqui dos nossos talks da Câmara de Comércio Brasil-Paraguai, a gente fez uma questão de trazer aqui um representante, uma empresa que trabalha com importação e envio, né, predominantemente do exterior, trazendo para o Paraguai e enviando de volta para o Brasil. Essa empresa aqui é a pedido de alguns dos nossos missionários, aí, de alguns dos nossos empresários que vieram para cá para tirar essas dúvidas, e eu acho que a gente vai ter um papo bem legal aqui com a KSE, que é a empresa aqui, a trader, que a gente vai bater um papo, Carlos, e ele trouxe um case vivo. O case vivo está sentado do lado dele, que é o Ulisses. Tá? Então, para ele não mentir sozinho, ele trouxe o Ulisses. Carlos, a nossa intenção aqui, o nosso bate-papo, eu acho que ele pode orbitar numa palavra ali que a gente comentou, que é certificado de origem. Talvez aqui eu acho que o título do talk vai ser certificado de origem, porque muito das dúvidas que a gente tem em relação a importar da China, vamos ser bem objetivos, importar da China para o Paraguai e levar para o Brasil, vai parar no quesito certificado de origem. Então, eu gostaria que você, Carlos, começasse esse nosso bate-papo explicando o que é o certificado de origem, e aí a gente discorre ali em relação a quais são os empecilhos que podem gerar nesse processo aí, quem não tiver bem alinhado com esse detalhe, vamos dizer, do certificado de origem. Bacana. Bom, boa tarde, pessoal. Muito prazer. Meu nome é Carlos Porto, sou proprietário da KSE e eu estou com o objetivo aqui de esclarecer algumas dúvidas, que isso é comum de todo empresário brasileiro, né? Eu começo dizendo que qualquer projeto hoje no Paraguai, nós temos que entender de 3 frentes muito importantes, né? A primeira dela é o próprio Paraguai, que vocês estão vendo aqui ao vivo, né, sobre os benefícios que nós temos hoje aqui dentro do país. O regime Maquila, que é o mais consolidado, existem outros, né, Lei Matéria-Prima, você tem aí também a Lei 6090, enfim, todos esses benefícios que envolvem o Paraguai. Nós também, nesse projeto, né, a gente tem 3 frentes, como eu comentei, temos que olhar o Brasil, né, o Brasil, como que o Brasil entende dessas operações no âmbito societário, na questão do produto, tá, gente? É uma questão que é um processo normal, uma exportação Paraguai, importação Brasil, onde você, havendo o certificado de origem que eu vou comentar agora, você tem a isenção somente do imposto de importação. Tá? Isso é uma dúvida que muita gente entende, que só você estando aqui no Paraguai, aderindo ao certificado de origem, você tem isenção de todos os impostos, o que não é verdade. É somente o imposto de importação. Então você vai ter a incidência de PIS, COFINS, ICMS e, em alguns casos, o IPI. Tá? E o terceiro, né, vamos chamar grupo desse projeto, é o tema do certificado de origem, né, que é um tema onde todo mundo tem uma dúvida, né? Hoje, o certificado de origem, aproveitando que o Roger comentou, esse tema não tem a ver com a legislação paraguaia e não tem a ver com a legislação brasileira. Isso aí, quem rege é a OMC através de um bloco chamado Mercosul. Então, gente, o certificado de origem, hoje, ele existe um requisito, né, onde você tem que cumprir algumas fases, né? Primeiramente, o certificado de origem ele é dividido em 2 fases, né? Você tem hoje uma regra que é chamada de regra genérica, onde existe aí uma regra, e você tem hoje, gente, uma regra chamada uma regra específica, né? Onde o próprio nome diz, você tem aí algumas especificações para que você possa aderir a esse certificado de origem. Um exemplo bem interessante é o caso Estrela, que já está aqui no Paraguai. Quando ele veio ao Paraguai, ele se deparou, ele entendeu que aquele projeto que ele estava aderindo no Paraguai era uma regra genérica e, na verdade, acabou caindo numa regra específica. O que significa isso, Carlos? Vamos lá. O tema certificado de origem, muita gente acha que você estando aqui no Paraguai, você já é passível de um certificado de origem, o que não é verdade, tá? O que você hoje pode até estar no Paraguai, aderindo ao regime da Maquila, porém sem a adesão do certificado de origem. Mas, Carlos, como é que eu faço para aderir a esse certificado de origem? Vamos lá. Primeiramente, hoje existe uma regra que muita gente no Brasil confunde, e isso é normal. Vou dar um exemplo aqui. Gente, montagem,
fracionamento, isso não configura uma industrialização em nenhum lugar do mundo, a não ser no Brasil. Então eu vou dar um exemplo na prática. Se vocês hoje têm um exemplo, um saco de resina, né, de um PP, por exemplo, de 25 quilos, se você fracionar esse saco por um saco de 5 quilos, por exemplo, isso, para efeito no Brasil, é uma industrialização. Muita gente fala para mim, Carlos, eu vou mudar a embalagem no Brasil, isso é uma industrialização. Sim, correto, no Brasil, somente no Brasil. Nem em outro lugar do mundo isso é uma industrialização. Tá? O que configura hoje, gente, uma industrialização? É a alteração da classificação fiscal. Então, como que fazemos essa alteração? Então, se eu trago uma resina e faço um processo de industrialização que me vira uma caneta, exemplo hipotético aqui, houve um processo de industrialização e, obviamente, consequentemente, eu alterei. Aquele NCM inicial, que era de uma resina, virou um NCM, né, de uma caneta. É isso que hoje nós chamamos aqui no Paraguai de salto de partida, que é a alteração. E, gente, só para exemplificar mais a fundo, o nosso NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, é composto de 8 dígitos, né? E essa alteração ela pode ser feita também só com os 4 últimos, né? Muita gente fala, eu tenho um NCM que é 8342 e aí ele vai 2021 e agora 8342 pode ser 2023. Você já fez o pré-requisito inicial do salto de partida, a alteração da classificação fiscal. Mas Carlos, isso já me dá o direito de certificado de origem? Não, isso é o primeiro passo, que é o salto de partida. O segundo requisito para que vocês possam aderir ao certificado de origem, aí vem a questão do fator de conteúdo local, que é onde hoje eu comentei inicialmente que existe uma regra genérica, né? A regra genérica ela diz que você tem que agregar 40% de conteúdo local. Uma das vantagens que eu entendo que é fundamental aqui no Paraguai, esses conteúdos locais de 40%, vocês podem também usufruir de produtos oriundos do bloco, né, que são eles Argentina, o próprio Brasil, né, o Paraguai e o Uruguai. Então, hoje, o Paraguai não tem uma indústria muito, né, grande aqui como no Brasil, né, em abundância. Então, hoje, essa é uma liberalidade que o Paraguai tem de você poder comprar matérias-primas oriundos do bloco e esses insumos serem fator para o conteúdo local do certificado de origem, tá, gente? Então, essa é a regra básica que você tem que ter na cabeça para vocês obterem esse certificado de origem. Então, hoje, muita gente tem assim, Carlos, eu estou com um produto que eu vou fazer uma reembalagem, mas eu vou também fazer uma usinagem. Isso é passivo de certificado de origem? Não sei. Qual é o NCM de entrada? Ele é o mesmo do NCM de saída? Não, são diferentes. Então você já conseguiu aderir ao primeiro salto de partida, que é a alteração da classificação fiscal. O segundo quesito, e os 40%? Carlos, hoje toda a minha matéria-prima ela é oriunda da Ásia. Eu diria que 90% desses insumos que está sendo industrializados aqui no Paraguai é oriundo da Ásia. Bom, vamos ter que fazer o quê? Então, um cálculo. Hoje, uma outra vantagem, que hoje o Paraguai também é diferente dos outros países do bloco, esse conteúdo local, gente, ele também pode ser 2 quesitos importantes. Os custos fixos, que são os insumos, né, do teu produto, e também custos variáveis. Quem são esses custos variáveis? Aluguel, salário, impostos, tudo que envolve indiretamente com o seu produto, né, no processo de produção, isso também é base para fator de conteúdo local no Paraguai. Então, gente, isso é uma das maiores dúvidas que muita gente, quando vem se instalar no Paraguai, não se atentam com os detalhes, né? Lembra que eu comentei do caso Estrela? E ele, por todos os estudos que foram feitos, ele entendeu que dentro do processo produtivo dele, a regra era a regra genérica, que era o quê? A agregação de 40% e a alteração da classificação fiscal. Só que quando eles foram se deparar na UP, que é onde é o órgão que faz a emissão do certificado de origem, né, a União das Indústrias Paraguaias, eles não conseguiram o certificado de origem, porque aqueles NCMs que eles estavam produzindo no Paraguai, eles caíam numa regra específica.
E aí todo mundo pergunta, Carlos, mas o que é a regra específica? Aí existe um decreto, tá, dentro do Mercosul, que diz quais são as especificações necessárias para que você consiga o certificado de origem. Vou dar um exemplo aqui. Nesse caso da Estrela, ao invés de 40%, era 60%. Né? Vocês podem até ter um outro exemplo. Hoje no Paraguai, a gente não encontra muita indústria na área de tecnologia, né? Na área de produção de notebooks, de celulares. Né? Por quê? Porque esses NCMs, todos eles, caem numa regra chamada específica. E dentro dessa regra específica, ele diz lá o que é, o que tem que ser feito. Muitas, no caso da tecnologia, você tem que fazer o que eles chamam de bater placa, que é solda. Ah, Carlos, mas lá no Brasil, eu trago a minha placa da China, faço um processo de montagem, coloco os meus componentes e isso me diz que já é um produto nacional. Legal, isso no Brasil. No Paraguai não é assim que funciona. Então, sempre quando vocês forem fazer os seus estudos aqui no Paraguai, se atentam aos NCMs que vocês possivelmente vão industrializar, se ele cairá numa regra genérica ou numa regra específica. E esse decreto, depois eu até posso passar, é onde vocês consultem, onde se existe esse NCM nessa lista, isso condiz com a especificação que vai estar lá dizendo. Né? E se não está nessa lista, Carlos, automaticamente é uma regra genérica. Então, gente, veja que aqui eu coloquei, dentro desse projeto que nós chamamos Projeto Paraguai, você tem 3 vertentes muito importantes. O Paraguai, né, que é um caso, né, que vocês estão vendo aqui no dia a dia com o Maquila, com outros benefícios, também com a Lei 6090, enfim. O Brasil, né, que eu comentei, né, a gente tem que entender muito, principalmente, gente, com a questão societária, a questão hoje, existe uma instrução normativa no Brasil, que é a 1312, que ela regulamenta exatamente o que é uma empresa vinculada. O que é essa empresa que está fora do Brasil, né? Inclusive nós temos aqui, né, a House of Board que pode ajudar nessa parte da parte societária. E a terceira, como eu comentei, é hoje o certificado de origem. Eu tenho aqui o Ulisses, que é um exemplo típico que a gente fez aqui no Paraguai. Vou contar um pouco, depois eu gostaria que ele complementasse. Ele hoje produz cadeiras para bar, hotel e restaurante. E ele trazia esses produtos do Brasil como partes e peças, e ele era tributado como se fosse um produto acabado. Então ele não tinha nenhum tipo de vantagem trazendo esses produtos como partes e peças. E ele industrializava na região de Itu, na fábrica dele, e ele não tinha nenhuma vantagem, né, pelo fato de trazer isso partes e peças. Pelo contrário, era até mais caro, porque ele tinha o custo da mão de obra, o custo todo da parte de insumos. O que nós fizemos junto com o Ulisses? Né? Ele veio ao Paraguai, e aí esses mesmos produtos que é partes e peças, que eram oriundos da Ásia, veio ao Paraguai em regime Maquila, né? E aí, por si só, como vocês já devem conhecer, 0 de impostos, fez o processo de industrialização, pintura, solda. Com isso, conseguiu aderir ao salto de partida, porque o NCM de partes e peças é diferente do NCM de cadeiras, né, Ulisses? E aí, por si só, ele aderiu ao certificado de origem e, consequentemente, ele pegou esse produto e regressou ao mercado nacional, ao mercado brasileiro, com a isenção do imposto de importação, que isso tornou uma grande vantagem no negócio que ele tem hoje aqui no Paraguai. Tá, gente? Então, isso é uma das coisas mais importantes. O meu objetivo aqui com a KSE é que vocês tenham essa visão investigativa do Paraguai, que vocês questionam. Hoje existe muitos prestadores que não se atentam, não conhecem do certificado de origem, né, principalmente do Brasil, gente, que o Brasil hoje ele está olhando essa operação com um holofote mais afinado, porque ele quer saber se aquela indústria que se está aqui no Paraguai, ele tem algum vínculo com uma empresa brasileira. Mas, Carlos, quais são as consequências se eventualmente eu tenho uma empresa, a KSE Paraguai e a KSE Brasil? Isso você pode sofrer alguns impactos no seu imposto de renda no Brasil. Então, aquele projeto que era para a gente conseguir reduções de custo, pode ir por água abaixo em virtude dessa questão do vínculo. Então, gente, isso é uma das que eu estou comentando aqui de uma forma bem rápida para vocês se atentarem muito à obtenção do certificado de origem. A gente estava conversando antes aqui de fazer essa conversa com vocês. Eu citei um exemplo, o pessoal está falando, cara, se eu trouxer um iPhone dos Estados Unidos para o Paraguai e depois levar para o Brasil. Olha aqui esse exemplo que interessante. É mais caro,
Por que mais caro? Porque você vai ter um frete internacional que vai sair dos Estados Unidos até aqui o Paraguai. Depois você não vai ter nenhum tipo de industrialização, o produto não vai sofrer absolutamente nada e esse produto vai regressar no mercado nacional. Você vai ter mais um frete internacional, um rodoviário. Então, não vale-se a pena, porque você não vai ter isenção do imposto de importação no Brasil, no caso do iPhone. Ele vai ter a tributação Paraguai e vai ter a tributação Brasil. Então, vai ser um processo mais caro. Vale muito mais a pena trazer dos Estados Unidos para o Brasil. Ah, Carlos, e se eu trouxer esse iPhone e eu fazer uma industrialização, uma pintura, ou eventualmente colocar uma outra capa, algo que mude essa classificação para um outro produto, aí sim você é passível de um certificado de origem. Aí você tem que entender se existe um documento, gente, que é chamado de declaração jurada. Esse documento é o qual você vai mencionar quais são os seus insumos, da onde esses insumos foram vindos, se é do bloco, Brasil, Argentina ou Uruguai, ou propriamente o Paraguai, e também dizer dentro daquele teu produto o que tem de origem, que eles falam países partes, que são os países que são fora do bloco, que são China, Estados Unidos, Europa, que não são passíveis do conteúdo local. Tá, gente? Então, isso é uma das coisas muito importantes, tá, para vocês sempre se atentarem, que vocês estando no Paraguai, isso não condiz com que vocês tenham direito ao certificado de origem. O certificado de origem é uma legislação que não rege pelo Paraguai, sim pelo OMC. Gente, eu vou ficar aqui, caso vocês tiverem alguma dúvida sobre essa questão do certificado de origem, que é um tema que hoje muita gente tem dúvidas, porque nós, brasileiros, temos essa questão da montagem, a questão da industrialização, troca de embalagem, que hoje, em virtude da questão do recolhimento de IPI, é uma industrialização, Isso é o nosso país, Aqui no Paraguai não, e nem em outro lugar do mundo. Eu gostaria que o Ulisses também colocasse um pouco da experiência que ele teve, em virtude até da redução que ele conseguiu gerar nessa operação, que era onerosa no Brasil, em virtude dele trazer essas partes e peças, recolhendo o imposto de importação de um produto acabado, e aí, obviamente, ele migrou, no início, começou de uma linha, inicial, isso é o que a gente vivencia aqui no Paraguai. As indústrias começam com uma linha que não é tão competitiva ou que não tem um giro satisfatório no Brasil, essa linha vem para cá e aí, obviamente, conseguem conquistar a redução de custo, conseguem ter um giro maior e aí vai uma segunda, terceira e acaba vindo 100% ao Paraguai. Esse aqui é um exemplo disso, que hoje ele não tem nenhuma operação hoje no Paraguai, está aqui também há quase 10 anos no Paraguai junto comigo, e então a gente vai ficar aqui para vocês quiserem tirar qualquer tipo de dúvida com relação a essas 3 frentes que eu comentei. O Paraguai eu não vou entrar muito no mérito, que vocês têm aqui hoje bastante informação. O tema do certificado de origem, você veja que ninguém hoje comenta, nem vi nenhuma palestra falando desse tema, E também o lado brasileiro, que hoje eu diria que das empresas com qual a gente conversa hoje, 90% delas é para agredir o mercado brasileiro. Então a gente tem que entender como funciona a legislação no Brasil, como é a entrada desses produtos no Brasil e principalmente o âmbito societário. Bom, eu vou passar a palavra para o Luiz para ele dar um pouco do depoimento dele. Boa tarde, pessoal. Bom, o Carlos já falou tudo, eu estou aí há 10 anos, estou muito feliz com a Operação Paraguai. Claro que tem uns desafios aí de cultura e tudo mais que tem que entrar na conta aí, mas nada que atrapalhe na última linha ali, Mas é uma operação super saudável, o pessoal aqui é bem hospitaleiro, receptivo, ajuda a gente em tudo que a gente precisa. E é isso, estou com o Carlos aí faz 10 anos, ele faz essa parte de operação da importação para a gente. Você teve comparado ao Brasil? Eu tive uma redução significativa em torno de uns 20% a mais na margem de lucro da empresa. Não, vamos dizer, eu tinha uma indústria lá no Brasil que me dava na última linha 7%. E passou a dar 27% aqui. E hoje o produto vai acabado ou você tem uma arte final lá? Não, 100% acabado, já entregue na porta do cliente. Então você já nem tem estrutura mais no Brasil industrial como você tinha? Não, eu tenho uma estrutura para dar um apoio aí, às vezes uma assistência técnica, que avariou alguma peça no transporte, tudo. Então eu tenho
uma pequena unidade lá, mas só para reparos, assim. Hoje não tenho mais nada ali. Excelente. Case vivo. Pessoal, perguntas na área aqui da Trader. Dúvidas? Levantem a mão. Um ponto aqui para colaborar, e eu não sei se a gente consegue alinhar esse pensamento. A questão do certificado de origem, ele também é feito pela Câmara de Comércio. Então, caso necessite, Câmara de Comércio, tanto a Paraguai Brasil quanto a Brasil Paraguai também emite os certificados de origem. É um dos serviços que a gente presta aí para os nossos associados, caso tenham interesse. A gente tinha comentado no início ali, eu recebo lá uma farinha 20 quilos, vou fracionar ela em pequenos pacotes de 1 quilo. Né? O Carlos estava explicando, isso não é uma industrialização, mesmo que tenha, comprei a granel e estou empacotando, não é um processo industrial, então não teria o certificado de origem, não teria a questão do benefício da produção no Paraguai. Então, cada caso, como cada painel que a gente tem explicado aqui, cada caso precisa de um estudo de viabilidade, um estudo econômico, para a gente verificar. Nesse caso da Estrela, talvez um estudo mal feito. Corretamente, é exatamente o que aconteceu. Um estudo mal feito que avaliou errado, né, a questão da industrialização naquele produto. Então, não basta dizer assim, a regra geral é essa, eu vou me beneficiar desse jeito. Não, cada ponto, cada produto precisa de uma análise específica. Né? Eu acho que esse case aí ficou bem claro. É legal isso. Você comentou muito bem, Roger, só exemplificando o exemplo da farinha. Você veja que quando você faz um fracionamento, o estado físico do produto é o mesmo. Você não houve nenhum tipo de alteração. Continua a farinha. Embora ele está no saco de 1 quilo, é farinha do mesmo jeito. Então, isso não condiz com a questão da industrialização, que é a alteração da classificação fiscal, a agregação de conteúdo local. Então, é exatamente isso que você comentou, né, gente? Gente, fiquem à vontade, eu vou continuar aqui. Opa. Excelente. Boa tarde, eu queria saber qual que é a melhor estrutura no Brasil, né? Se a pessoa vir abrir uma maquila aqui, você acaba pagando 1%, se é melhor fazer na pessoa física ou jurídica. Como que fica a questão tributária no Brasil? Porque você tem renda global, né? Renda global no Brasil, né? Então, como fica, qual que é a melhor estratégia nesse sentido? Olha, legal, uma pergunta bem pertinente, tá? Inclusive, hoje nós temos um case aqui no Paraguai chamado Riachuelo. Riachuelo está aqui há bastante tempo, só que ela não chama Riachuelo no Paraguai. Ela chama Texim. É uma empresa totalmente independente da Riachuelo no Brasil. Ela não tem nenhum tipo de vínculo com o Brasil. Embora ela tenha lá um outdoor escrito Riachuelo, mas o hook dela é Texim. Né? Isso condiz com o quê? Que é o modelo onde as empresas, o qual a gente conversa, elas querem fazer uma empresa totalmente desvinculada da sua empresa no Brasil. Né? Então, esse é um dos modelos que é o mais aderido hoje aos brasileiros. Não que seja o melhor, porque você tem indústrias hoje, que é uma multinacional, que ela por si só é obrigada a ser a sua subsidiária aqui no país. Né? Aí ela sofre alguns aspectos, como o transfer price, que hoje no Brasil, agora, assim como no Paraguai, a partir de 2024 virou lei. Né? Embora ainda a Receita Federal não sabe nem como fiscalizar, mas, enfim, isso é uma coisa que vai vir à tona nos próximos anos, em virtude dessa questão dos vínculos de empresa. Né? Mas o modelo ideal é o que eu sempre falo, é aquele quando você realmente não vincula nada ao Brasil. Porque outras questões, como concentração de venda... Carlos, eu tenho uma empresa que é do Carlos, é do Ulisses, nós não temos nenhuma relação de família... Só que eu tenho uma concentração de venda. Toda a minha venda no Paraguai, 100% eu estou vendendo a Ulisses. Né? Isso que condiz com uma concentração de venda, também é vínculo de empresas. Tá? Então é importante também analisar essa questão para que vocês entendam do melhor modelo. Tá? Então hoje nenhuma das empresas que a gente conversa aqui, que fazemos o estudo de viabilidade, que é um dos nossos serviços, né? Eles sempre optam por não ter nenhum vínculo, para que essas empresas possam comercializar entre elas no Brasil. Né? A Riachuelo faz operações com ela mesma, só que ela não é uma empresa do grupo da Riachuelo no Brasil. Né? Ela é a Texim aqui no Paraguai. Então esse é um exemplo muito bacana. Eu acho que uma complementação para a tua pergunta é o seguinte... no Brasil, a carga tributária no Brasil, ela contabiliza os ganhos no exterior.
né? Então, você tem uma empresa aqui no Paraguai, que você é sócio, você é individual com o RUC, você vai aferir o resultado, vai contabilizar um lucro no final do ano, você vai ter que declarar no Brasil. Você vai ter que declarar no Brasil, vai ter que pagar imposto de renda no Brasil. Se você tiver o domicílio fiscal no Paraguai, o que você tem de rentabilidade, lucro, receita no Brasil, você não paga aqui. Então, alguns países têm essa particularidade. O domicílio fiscal no Brasil, não importa onde você tiver ganhos, você vai ter que pagar mais lá para o leão. No Paraguai, se você tem o teu domicílio fiscal aqui, os teus ganhos em qualquer outro lugar, não, você declara, mas ele não é tributado. Eu acho que era mais ou menos o final da tua pergunta, da resposta que você queria era mais ou menos isso. Sim, essa parte eu entendo, né? Se você é pessoa física, você faz a saída fiscal, aí tudo bem, você já não é residente fiscal no Brasil, né? Agora, se o empresário não conseguir fazer a saída fiscal, aí, no caso, ele teria que criar uma pessoa jurídica aqui, não é? Só que ele não poderia ser sócio, né? Quer dizer, ele poderia até ser, só que aí teria que analisar bem quando ele remeter os dividendos, né? Correto. Bom, quando a gente fala dessa questão não de poder ser sócio, isso é uma outra paradigma que muita gente, eu já vi muitos despachantes, contabilidades aqui, que dizem que você, como brasileiro, não pode ser sócio de uma empresa. Sim, você pode ser 100% de uma empresa aqui no Paraguai. O que é exigido aqui é que o administrador, ou o que nós chamamos de síndico numa sociedade anônima, tem que ser um paraguaio. Só que esse paraguaio pode ser algum funcionário, alguma pessoa de confiança que tira a radicação. Outro tema muito importante, quando a gente fala em radicação no Paraguai, não existe a figura da cidadania, tá? Nenhum de vocês, assim como eu, não podemos ser cidadãos paraguaios, a não ser que tenha aí algum parentesco, familiares, né? A radicação é o mesmo que a gente tem nos Estados Unidos, o Green Card, né? Você tem todos os mesmos direitos hoje de um cidadão paraguaio, só que você não pode votar para presidente aqui e não pode usar o sistema público, né, de saúde deles aqui. Então, a gente sempre recomenda que quando você faz a sua indústria, que você faça a sua radicação, né, que você consiga colocar todos os seus dividendos aqui no Paraguai. Como o Roger comentou, quando você, independentemente de você fazer a sua saída fiscal ou não, quando você remete esse ganho, né, essa margem para o Brasil, você é impactado no imposto de renda lá no Brasil, né? Então, o que nós hoje sempre recomendamos é que você realmente inicie uma vida nova aqui, com uma radicação, né, onde você vai ter aí uma vida totalmente independente do Brasil. Embora você coloque isso no seu imposto de renda, que você é sócio de uma empresa no exterior, porém todas as suas receitas, elas ficam aqui no país do Paraguai. Só que você, para isso, tem que ser radicado, né? Você, como um brasileiro, não pode, obviamente, ter uma conta bancária aqui, você não pode ter uma vida financeira aqui no Paraguai, né? Porque você é um brasileiro, a não ser que você seja um radicado. Excelente, pessoal. Faz parte de vários talks que a gente está fazendo. A documentação é algo que a gente faz também pela Câmara de Comércio Brasil-Paraguai, então quem tiver interesse em dar entrada, a gente faz esse processo. Agradeço, Carlos, Ulisses, pelo depoimento. Pessoal, obrigado pela gente, atenção. Muito obrigado a todos.